Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Mateus capítulo 10, versículos 24 ao 33. Hoje é sábado, nós estamos aí no dia 15 de julho. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje eu posso dividi-lo em 4 temas importantes. O primeiro está no versículo 24 ao 25, onde Jesus vai falar sobre o servo não ser maior do que o seu senhor. Veja o que diz Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Então aqui Jesus não está dizendo que o servo deve ser menor, no sentido de que Jesus está diminuindo ou menosprezando o servo. Jesus está apenas dizendo que tudo aquilo que fizeram com o Senhor, farão também com os servos. Porque o servo não é maior do que o seu Senhor, ou seja, não tem privilégios. Se o Senhor, Jesus Cristo, foi chamado de Beelzebu, ele expulsa os demônios por Beelzebu. Se o Senhor foi chamado de Beelzebu, foi chamado de um demônio, Jesus vai dizer quanto mais os servos, quanto mais os seus seguidores. Então nós precisamos ficar atento a isso. Quando nós fomos injuriados, fomos defamados, caluniados, quando nós fomos chamados de, algo pejorativo, não nos preocupemos. Se tudo isso é por causa do evangelho que nós anunciamos ou procuramos viver, tenhamos a certeza de que assim fizeram com Cristo e conosco, servos, apenas servos, meros servos, a quem Jesus disse: tudo aquilo que vós fizerdes, após ter acabado de fazer, dizei: somos servos inúteis e infiéis, só fizemos aquilo que nos foi ordenado. Se nós, que somos servos inúteis e infiéis, quanto mais não seríamos caluniados. Se Jesus, o Mestre, foi caluniado e defamado, quanto mais nós podemos dizer, naquele provérbiozinho que diz, meros mortais. A segunda parte do Evangelho está no versículo 26 ao 28. E aqui Jesus vem falar sobre não temer os homens. Mesmo os homens que agrediram, que atacaram, que defamaram o Senhor e que fazem a mesma coisa com seus servos, não temê-los. E por que não? Veja o que diz Jesus. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Então Jesus já está dizendo aqui, não se preocupem, porque tudo sobre a vida deles será revelado. Mesmo que não seja revelado aqui, mas diante de Deus, tudo será descoberto. E aí sim, saberemos quem é quem de verdade. Então Jesus continua no versículo 27. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutai ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Aqui Jesus está falando sobre a vida de oração e sobre os seus ensinamentos. Quando nós estamos em oração, quando nós buscamos fazer a Léxio Divina, a leitura orante das Sagradas Escrituras, quando nós aprendemos do próprio Cristo, na escuridão, ou seja, no retiro da nossa oração, e também ao pé do ouvido, quando ele traz as moções aos nossos ouvidos, ao nosso coração, Jesus diz: não deixem isso escondido. Tudo isso que vos digo na escuridão e ao pé dos ouvidos, proclamai sobre os telhados, ou seja, anunciai para o mundo. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Então Jesus está dizendo, se vocês querem temer alguém, temam a mim, temam ao Pai, temam ao Espírito Santo, porque sim, esse sim pode não só destruir o corpo, mas também a alma no inferno, se ele quiser. Porque ele é quem é dono da nossa vida, da nossa história. É ele quem determina os dias que nós iremos viver, seja por sua vontade genuína ou seja por sua vontade permissiva. Mas ele é quem determina. Você só vai até aqui. Daqui por diante não tem mais para onde ir. E no finalzinho,
na terceira parte, que é o versículo 29 até o versículo 31, ele vem falar da providência, se lançar à providência divina, se lançar àquilo que Deus prover e proverá para nós. Ele diz: não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossas cabeças estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Então Jesus está aqui fazendo uma comparação, que um pardal que voa livre nos ares, ele só cai no chão ou numa armadilha se Deus consentir, se Deus permitir. Aí ele vai dizer: quanto mais vós valei mais do que os pardais. Vocês só serão mortos, vocês só serão destruídos se por um acaso eu permitir. Só que vocês valem mais do que os pardais. O que é que Jesus está querendo dizer? Mesmo que vocês sejam mortos no corpo, eu ressuscitarei vocês. E mesmo que vocês sejam mortos no corpo, antes mesmo de vos ressuscitarem, vossa alma espiritual estará diante de mim. É isso que Jesus está querendo nos ensinar hoje. E na parte final do Evangelho, versículo 32 e 33, ele vem falar do testemunho, a necessidade de ser mártir por Cristo. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O que Jesus está querendo dizer? Todas as vezes que o cristão, que o crente, vai ser levado ao martírio, antes dele ser martirizado, a pergunta é esta: tu negas o teu Deus? Tu queres abandonar o teu Deus? Ou lança aqui o incenso para Baal? Lança aqui o incenso para esse Deus tal aí? E Jesus está dizendo que o mártir de verdade, ou seja, a testemunha de verdade, ele não vai se dobrar a isso. Ele vai continuar fiel a Jesus, mesmo que tenha que morrer, mesmo que tenha que dar testemunho de sangue, martírio cruento com derramamento de sangue. Então, meus amados irmãos, recapitulando, a primeira parte do Evangelho é saber que nós não somos maior do que o Senhor e que precisamos ser, no mínimo, igual a Ele, nesse sentido de dar a Deus o que é de Deus e ser, de fato, xingado por conta dele. A segunda parte é não temer aos homens, porque os homens não têm poder algum sobre a nossa vida. Eles até pensam que têm, mas não têm. A terceira parte é crer na providência divina, porque nada acontece nesse mundo que esteja fora do olhar de Deus e da sua vontade genuína ou de sua vontade permissiva. E quarto, estar pronto a dar testemunho diante dos homens de Jesus Cristo, mesmo que isso venha trazer a nossa morte, o nosso martírio. Deus abençoe você e que nós possamos, de uma forma fiel a Jesus, fiel à sua igreja, testemunhar o Cristo diante dos homens, proclamando a luz do dia e proclamando sobre os telhados a boa notícia do reino de Deus. Amém.